Bom dia, tudo bem? Cálculo 1, lista 2, lista sobre derivadas, questão 23. Achar a razão de variação do volume V de um cubo em relação ao comprimento de sua diagonal, se a diagonal está se expandindo a uma taxa de 2 metros por segundo, qual a razão de variação do volume quando a diagonal mede 3 metros? Então tá. Ele falou que a diagonal está se expandindo a uma taxa de 2 metros por segundo, então matematicamente é isso que eu escrevi. Tudo bem? Tanto que diagonal em metros e tempo em segundos, então está coerente. Essa é a informação que o texto nos deu. Agora vamos aqui. Ignora essa parte do desenho, vamos mais aqui para baixo. Aí o que a gente quer achar? A gente quer achar a variação do volume, em relação ao tempo quando a diagonal é tal valor. Então a gente quer achar isso aqui, ó. A gente tem um número D qualquer aqui, eu vou chamar de D0, isso é igual. Quando a diagonal tem um valor qualquer, eu vou chamar de K, mais fácil. A variação do volume em relação ao tempo quando a diagonal tem tal tamanho. É isso que a gente quer encontrar. Tudo bem? É isso que a gente quer encontrar. Então, vamos aqui para baixo. Então, como o volume depende da diagonal, porque é um cubo, então é lógico que o volume vai depender da diagonal, mas a diagonal também depende do tempo. Como é que eu sei que depende do tempo? Porque a questão nos falou. Tudo bem? A diagonal depende do tempo. Então, eu posso escrever essas setas aqui. Tudo bem? Agora, preste bastante atenção nessa parte. dv dt, ou seja, a derivada do volume em relação ao tempo, ó, derivei v em relação a t, é igual a derivada do volume em relação à diagonal, então dv dt, dd, derivada do volume em relação à diagonal, que escrevi, vezes derivada da diagonal em relação ao tempo. Então, se eu quero essa aqui, a derivada do volume em relação ao tempo, isso vai ser igual essa em relação a essa, vezes essa em relação a essa. E você pode confirmar que sua relação está certa aplicando um método. Não é muito verdadeiro, mas você pode fazer. Você pode cancelar dd com dd e tu nota que vai ficar dv sobre dt, que são iguais, tudo bem? Então você sabe que essa igualdade está correta. Agora, eu quero essa parte da esquerda, então eu tenho que achar essas duas partes. Essa parte aqui eu já tenho, a questão nos deu. Agora eu preciso achar essa parte aqui. Agora vamos para o desenho. Eu preciso achar alguma função de volume que esteja em função da diagonal. E é isso que eu vou achar. Então vamos cá no cubo. Aqui eu desenho um cubo. Eu quero... A gente sabe que o volume de um cubo é simplesmente o lado ao cubo, né? Então isso é fácil, isso a gente sabe. Mas agora eu tenho que fazer uma função de volume que dependa da diagonal. Então vamos achar a diagonal em função de L, porque depois eu consigo isolar o L e colocar no volume. Então a diagonal é essa reta que vem daqui até aqui em cima, tudo bem? Qual que é o tamanho dela? Não sei, vamos calcular. Se eu projetar essa reta, a diagonal, no plano aqui do papel, eu vou ter esse tracejado aqui, tudo bem? E esse tracejado é o quê? Esse tracejado é fácil, é hipotenusa. E a gente sabe que o lado de um cubo é sempre igual, então aqui é L, aqui é L. Então aqui é L raiz de 2. Como é que eu obtive? É raiz de L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso dá L raiz de 2, tudo bem? A hipotenusa. Agora a gente tem que obter a diagonal, que eu escrevi com D aqui. Ué, mas é a hipotenusa também. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Ó. Entre esse pilar e essa projeção tem um ângulo de 90 graus. Então D é hipotenusa, que foi o que escrevi aqui, ó. Diagonal é igual a L ao quadrado mais L raiz de 2, tudo isso ao quadrado. L raiz de 2, tudo isso ao quadrado, vai ficar 2L ao quadrado. Agora, fazendo as contas, né, a gente vai obter L raiz de 3. Tudo bem? Bem simples, né? Essa é a nossa função da diagonal, dependendo do lado. Tudo bem? Agora a gente vai achar o volume, que é L ao cubo. Agora, lembrando que eu queria uma função assim, eu queria uma derivada assim, né? Então, eu tenho que achar uma função que depende do volume. Ou seja, eu tenho que achar um volume que dependa da diagonal. Então, voltando aqui. Eu tenho essa função aqui e essa função aqui. Se eu isolar L, eu consigo jogar aqui dentro. Então, isolando L aqui, né?
Então, vou ter L é igual a diagonal sobre raiz de 3, e jogando aqui no L ao cubo, tudo bem? Então, o meu volume em função da diagonal é isso aqui. Tudo bem? É só substituir. Eu sei que é difícil, pessoal, mas com muito treino vocês vão conseguir fazer questões assim, é difícil mesmo. Vamos continuando. Agora a gente deriva. Deriva em relação ao que? Ah, a diagonal, que era o que eu estava buscando lá no início. Derivando em relação à diagonal, a gente vai conseguir isso aqui. E agora a gente pode voltar para aqui e substituir tudo. Então, substituindo tudo aqui, pessoal, a gente vai ter isso vezes 2. Vezes 2 porque a questão nos deu. E a gente não respondeu a questão ainda. Ela quer a derivada, ou seja, a variação de volume em relação ao tempo, aplicado quando a diagonal mede 3 metros. Então é só colocar 3 metros aqui. Fazendo as contas, a gente vai ter 6 raiz de 3 metros cúbicos por segundo, que é a variação de volume em relação ao tempo. Tudo bem? Essa é a resposta final. Até mais.